da cidade mais próspera do Brasil, Jacareí. Podcast News 23 por dentro do assunto. Na direção de Ricardo Capelli, Ricardo Zelão aqui na bancada comigo, eu que vos falo, jornalista Ricardo Souza, o social bem informado. E com a gente hoje aqui, a presença ilustre do presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, Lírio Ferreira, e o engenheiro civil Roberto Juvelli. Seja bem-vindo. Acho que é um prazer estarmos aqui. Agradecemos aí o convite para estar participando desse podcast. Sejam bem-vindos aí. Vamos lá, né? Vamos lá, ao vivo para todo o Brasil. Lírio, você hoje, como presidente da associação, você acaba plantando, né, querendo ou não, uma pedra fundamental ali dentro da história dos presidentes que ali passaram. Você é o primeiro engenheiro agrônomo a assumir aí a presidência da associação. Diante disso, o que acabou ali dando um perfil, ou até mesmo, não um perfil, mas sim o que foi ali colocado como o seu maior desafio, né, para poder não só fazer a gestão, né, dentro da associação, mas sim fazer a inclusão dos projetos ali dentro, favorecendo as categorias ali. Então, eu comecei na associação em 2009, quando eu sou de Jacareí, só para contar um pouquinho da história, né? Eu sou jacariense, formado pela Escola Agrícola como técnico em agropecuária, depois corri o Brasil trabalhando, formei em agronomia e voltei então nesse período, e aí comecei a participar para entender o que era essa associação e o que o profissional autônomo era como representado em Jacareí. E aí eu percebi que só tinham 3 agrônomos, tá? 3 ou 4 no máximo, sendo que foi um processo de maturação. Logo depois, então, nesse período, né, de quase 8 anos, eu fui escolhido para me candidatar à chapa como engenheiro e representar. O projeto era continuar a associação sendo bem representada, já que ela é uma utilidade pública, né? Mas aí nós tivemos a pandemia, que aí mudou todo o projeto. Para todo mundo, né? Exato, ela mudou todo o projeto. E nesse sentido, de 2019 até o final da minha primeira gestão, foi entender o que está acontecendo aqui hoje. Seria dar palestras e cursos online, você já não ter mais a presença do profissional e fazer com que esse profissional ainda continuasse sendo atualizado, que é o mais difícil, né? É uma atualização, visto que são demandas diferentes, mas nós temos que trabalhar também no coletivo. Então esse foi o maior projeto e creio que algumas coisas nós conseguimos, mas vamos deixar para a próxima gestão terminar o nosso projeto. Bacana. Eu inclusive, eu também, né? Uma das minhas formações, eu sou agrimensor. Isso. Sou agrimensor. Acho bacana essa parte, não só da agronomia, porque, querendo ou não, a topografia, né? Que, querendo ou não, infelizmente, é um dos cursos técnicos daqui da cidade que tá devagar, tá morrendo, né? Você vê poucas pessoas aí se interessando não só pelo curso de topografia, mas como outros que nós temos aqui também fornecido gratuitamente dentro do polo de Jacareí, né? Mas bacana, por um pouco período ali estivemos junto com vocês, né? Depois acabamos aí migrando para um outro conselho, né? Mas a gente sempre vê, né, que tudo que se assume acaba trazendo tanto obrigações, né, deles aí, para poder fomentar. E essa época da pandemia realmente ela foi pesada. Eu tenho só uma coisa para poder acrescentar, né, o Lírio, para falar um pouco sobre as atribuições aí, né, da assinatura perante os associados. Né? Isso daí fortificou ou acabou reduzindo? O que foi feito para poder manter, né, a categoria de engenheiros e arquitetos ali unidos nesse processo, né? A associação, o que ela fez para poder atribuir, até mesmo fomentar a captação ou manter, né, os que já estavam existentes? Um dos trabalhos que nós estamos ainda até voltando, que é ir nas universidades, porque até eu estava conversando com o Juvelli, hoje, boa parte dos profissionais que formam, a gente atende 2 demandas, que é o arquiteto e o engenheiro civil. Por quê? Porque são os profissionais que estão ligados diretamente a projetos com aprovação a órgão público. Esse tem a maior demanda, porque
ao apresentar, tem os comuniques, então isso começa a gerar uma certa demanda de alguma coisa que aquilo fica difícil de atender. Satisfação do profissional. E a associação, ela acaba fazendo esse trâmite, né? A associação, então, a gente até olhando, relendo o estatuto, embora ele diga lá que fala que você precisa atender o conselho geral ou individual, mas o individual ele é muito específico, então a gente tenta fazer um aglutinado e ser o geral. Essa é a nossa maior, assim, a nossa maior briga, né? Nesse sentido de briga que quando eu digo é busca. Um outro profissional que nós ainda não conseguimos, que é um profissional que está ligado à CLT, que é o profissional que trabalha na indústria. Esse profissional, nós temos poucos. Então, por exemplo, você vai pegar um engenheiro mecânico, um engenheiro, um próprio arquiteto que trabalha em indústria, tal. Esses já não estão muito, porque ele atende uma demanda específica que é da empresa. E aí a nossa maior busca é tentar o profissional autônomo. E esse profissional, quando ele é formado, meio que lançado ao mercado. Então, ele não tem esse suporte. Então, a associação acaba sendo a primeira conversa do profissional. Então, hoje nós temos uma média aí de cada assembleia, uma aderência aí de 5 a 10 profissionais, seja eles sendo na maioria civil e arquiteto, porque são esses profissionais que vão estar levando a associação. É sempre assim, se hoje 90% está entre civil e arquiteto. Profissional liberal que trabalha por conta própria, presta serviço para clientes diretamente, sem vínculo de empresa. A cidade trabalha, a cidade se informa, ouvindo aqui ao vivo o Podcast News por dentro do assunto. Essa categoria tão importante à nossa sociedade, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Eu quero, porém, agora aqui também cumprimentar o meu colega de trabalho, que é o Amaro Correia. Amaro, cadê você? O Amaro, que está ao vivo aqui fazendo as nossas fotografias, ele que é do graduando, o Amaro Correia, que circula toda a sociedade aí, merece aqui o nosso... Alô, Amaro, chega aqui, vem cá, com a câmera. Aí o Amaro Correia aqui, ó, ao vivo, galera de São José, cadê? Aparece lá, aí ó, a câmera. Faz um clique aí do nosso presidente. Muito bem. Olírio, qual o maior desafio dos engenheiros hoje nesse mundo globalizado e de inovação tecnologicamente? Assim, qual é o desafio hoje aí para você que está diante dessas coisas que estão acontecendo, né? Qual o desafio hoje? Hoje o desafio é a agilidade, e o que até foi uma demanda muito... Ela foi difícil para a gente, foi quando passou de processo físico para processo digital, aonde então o profissional passa a ser responsável, ele já é responsável pelo projeto, pela obra, porém ele tem uma declaração, ele passa a ser era para ser mais rápido. Então esse desafio é que trouxe para os profissionais essa preocupação. Então hoje o maior desafio da nossa associação é preparar esses profissionais para esse mercado, que nós temos aí profissionais de todos os níveis, né, de idade, e sendo que os mais novos conseguem pegar isso rápido. Então, diante disso daí, nós conseguimos instalar dentro da associação uma certificadora digital, fomos buscar treinamentos, um dos cursos, né, aí eu puxo para a minha área, que eu sou engenheiro agrônomo, eu trouxe o maior especialista hoje no Brasil, né, um dos maiores, não posso falar que é o maior, em construção alternativa, que seria de bambu, e ela é com toda a certificação, a BNT, tudo corrigido. Para quê? Para acrescentar. Não é que ele vai fazer essa construção, né, para casa, mas você tem uma alternativa para apresentar o seu cliente. Porque hoje o problema é apresentar. Qual é a proposta, né? Então, na minha área é mais... Eu sou agrônomo, então ela não muda muito. A tecnologia ela está dentro. Mas para o arquiteto e para o engenheiro civil que estão atendendo, esse desafio. É qual o software, qual a modalidade, qual a apresentação mais rápida para o cliente. Então, esse é o nosso desafio hoje, é preparar esse profissional. Eu sei bem como que é essa parte de software, acaba implicando bastante para você desenvolver qualquer tipo de modelagem aí. Mas vamos lá, Roberto. Roberto também já foi presidente, né, Roberto? Já fui presidente no biênio de 2003 a 2007 na associação, e aí o nosso trabalho foi dando uma continuidade, estamos aí até participando das diretorias e com o Lírio. Hoje você faz parte Faço, hoje eu sou secretário lá da diretoria dele, da associação. Bacana. Então hoje dando a nossa contribuição. A gente sempre procura manter quando a gente fala a velha guarda,
Porque a informação é que está com eles. Eu lembro disso, foi assim, foi na fundação. Então, eles vêm trazendo. E tentando trazer, então, assim, a cada eleição, colocar um grupo mais de jovens, porque também esse é o problema, que é você trazer a pessoa a fazer, porque esse é um cargo honorífico, né? Então, a gente não recebe, é um compromisso a mais, e aí você trazer esse pessoal para fazer parte da diretoria. Hoje, para se formar uma chapa também não é fácil. Então a gente mantém o pessoal, que é a história da associação, que sabe o que aconteceu, né? É bacana ressaltar que não tem, né? Como se diz, não tem salário. Vamos ser diretos, né? Não tem salário. A gente doa o nosso tempo em prol dos profissionais aí. Eu acho bacana. Associados. Fica aí de exemplo para muitos, né? Assumir uma responsabilidade dessa. Isso eu pensei que só existia no exterior, aqui no Brasil não é novidade. Tem. E tem uma ressalva, a nossa sede lá é uma das mais organizadas do estado de São Paulo, de associações, porque nós temos lá 480 metros de área construída. Então cada presidente passou lá, foi colocando o seu tijolo, melhorando. Verdade, você tá ao vivo, hein? Então eu vou com as nossas câmeras. É só participar. Posso ir com as nossas câmeras lá para filmar? É só tá passando lá pela Avenida Pensilvânia, 531. Eu vou lá ver. Não, pode entrar e tomar um café do nosso. Olha, tem um café aí. Diga-se de passagem, é bem bonito. Já frequentava lá, é perto da minha casa, eu moro na região. Porque eles confundem, eles falam que ali é o CREA, e na verdade é a associação. Então aproveite, por favor. O CREA, vamos explicar assim, o que é o CREA. Isso, vamos, é um bom momento. O que acontece? Eu vou só. A associação, o CREA, ele tem uma unidade dentro da associação, o sindicato por muito tempo teve, que é uma coisa também atípica no estado de São Paulo, onde você tinha Sindicato dos Engenheiros, Associação e CREA. Ou seja, no núcleo só, não seriam concorrentes em algumas eleições, sim. Porém, a unidade de Jacareí, então, quando é o sindicato? O sindicato ele defende o interesse dos profissionais, coletivo ali. A associação ela defende o interesse dos autônomos, dos associados, naquela busca. E o CREA, ele está para defender a sociedade dos profissionais. Unir os nossos profissionais. Tá tudo junto aí, né? Isso. Até nisso Jacareí é diferente. Então o CREA... Então nós temos essa configuração. E dentre, realmente, o que o Juvelli fala, é uma das sedes mais bonitas. Aí tem algumas que são de grande porte, mas Jacareí, pela população e pelos associados, é uma das maiores sedes. Olha, que legal. O Lírio acabou citando, né, que é bom manter a velha guarda até mesmo para poder ter aquela nostálgica lembrança, né? Eu lembro. E falando de lembrança, Roberto, vamos falar um pouco de Jacareí, né? Deixa eu puxar a memória. Vamos puxar a memória. Boa da velha... Então, Ricardo, você falou da velha guarda, uma coisa que é importante. Vamos falar a real. No Brasil, em 20, 30 anos, as coisas não mudam. As coisas continuam. Por isso que é importante, para que os jovens possam acompanhar, né? Porque tem muita sabedoria. Isso é importante, isso aí. Já os nossos amigos japoneses já fazem isso há décadas. Verdade. E falando de puxar um pouco da memória, vamos lá, Roberto. Hoje, isso daí é notório, todo mundo sabe, que nossa querida e amada Jacareí não possui um plano diretor. Né? Sequer possui um plano diretor. Estamos aí em 2023. Ressaltando aqui, né, que foi uma pergunta quente que acabou de chegar aqui do telespectador Claudemir, certo? Que faz essa pergunta aí diretamente ressaltando o que o Lírio falou sobre o plano diretor. E ainda, né, ele deve ser um fiscal da cidade também. Né? Bacana, parabéns pela pergunta, viu, Claudemir? Ele fala aqui que é sabido que a cidade de Jacareí sequer tem um plano diretor e que ainda há bairros clandestinos sem regularização aí para poder, querendo ou não, ter os benefícios de saneamento, iluminação pública e tudo mais. Roberto, qual a sua visão com relação a esse assunto e o que pode ser projetado, implantado de forma igualitária para todos aí, para se viver bem? Pergunta aí do Claudemir V. Eu não sei se é sobrenome. Vamos esclarecer primeiro. Jacareí, em 2003, aprovou o primeiro plano diretor da cidade. Participei lá das oficinas, em 2003 aprovou na Câmara Municipal. Lembro até hoje que eu entrei de presidente, o plano estava sendo aprovado na Câmara lá, referenciado. Aí, em 2007, teve a mudança do plano diretor, alterações, e 2012. Aí, em função de judiciário, técnico, aí tinha uma ação pendente,
foi julgada procedente, o plano voltou a 2003. Hoje, plano diretor, nós temos o de 2003. Só não o é que precisa atualizado. não é atualizado. Isso, só com dois Então, na frente aí. não tem, então acontece. Faltou então, 20 atualizar anos isso. e muitas Pouco tempo. muitos faixas de terra na cidade estão ociosas praticamente, aguardando essa mudança ou estudo que teve aí, já teve, aí acabou agora, estava para ser referenciado também numa audiência pública, acho que foi em novembro do ano passado, também aí teve uma liminar e acabou adiando. E estamos aguardando desfecho para a continuidade das alterações. Assim, Roberto, A cidade perde? Perde. É isso É investimentos, o empresário, aquele que vai gerar empreendimento, ele não tem segurança do que ele vai fazer naquela área ou qualquer canto da cidade. e falando, né, de investimento empresariais, implantação, né, instalação de empresas na cidade, recentemente empresas aí não quiseram se instalar ou foram embora da cidade por conta disso. Mas na questão de bairros, né, vamos dizer, aí que precisam ser regularizados, isso daí deveria ser uma fiscalização um pouco mais assídua, até mesmo para levar, porque se a gente for entrar na parte política é uma coisa, mas se nós entrarmos no conceito de que saneamento e saúde caminham lado a lado, porque, por exemplo, você morar num bairro com o esgoto a céu aberto, automaticamente uma criança ou um idoso despercebido acaba aí agregando uma doença devido ao céu aberto, ou esse esgoto a céu aberto e tudo mais. Não só isso, mas contaminação do solo também. Né? É notório que até então não se foi nada feito, mas por um olhar clínico, né, uma ótica aí de um engenheiro civil, isso daí não só para investimento, mas assim para moradia, para um bem-estar aí social, vamos dizer, isso daí deveria ser executado um quanto antes ou não? Então, não, está sendo executado, porém, temos bairro aí de 50 anos e já, o Garapés, agora que está se fazendo o sistema de saneamento básico, água e esgoto, em função do Ministério Público ter atuado, certo? Senão nós ficaríamos. Agora, tem os loteamentos regularizados, tem os loteamentos clandestinos, que estão saindo muitos núcleos clandestinos na região oeste lá. Aí fica difícil a prefeitura, ou seja, o poder público teria que ir lá e podar, não deixar construir. Tem um lado social? Tem, mas se deixou construir, aí depois, para regularizar, não é fácil. Complica um pouco, né? Porque aí diferencia também, a gente fala, né? Tem empresas idôneas e empresas que vendem. E nós temos a autarquia SAI de Jacareí, não é? Falando com uma questão técnica. É uma excelência, temos aí grandes progressos, na questão do esgoto, nós já devemos estar com 80% do município, e água deve chegar a 90%. 80% tratado ou não? Não, de coletar, aí leva, não, os 70% vai para tratamento, já deve estar tratado, a estação de tratamento já deve ter uns 70%. Isso é os informes realmente que a bacia do Túrio, que é maior, o coletor já leva tudo para a estação de tratamento. Agora, a Zona Oeste, que é depois do Rio, ainda não temos. Está sendo feito. É difícil. O nosso esgoto, eu acompanhei que ele começou na época do Beni, antes de 97, os primeiros projetos atrás de dinheiro. Então, nessa época eu tinha o cabelo preto. É demorado. O saneamento, temos cidade que tem no Brasil, não tem nada de saneamento. Isso não é salutar, mas ó, pra você ver, você está sentindo esse mau cheiro? Ainda tem problema também até de lixo, né? Então, temos que tomar cuidado. Tá de greve, né? Tá de greve. Mas vamos mandar abraço? Vamos cair para o intervalo aí? Vamos, já na sequência do intervalo. Tem mais alguma pergunta, Ricardo? Estamos ao vivo com a nossa audiência. Ainda bem que o podcast não tem cheiro. Então, eu vou mandar um abraço aqui para nossa telespectadora, internauta, né? Em especial a Sheila Mara Costa Santos, a Santinha Gomes, a Mariana Marcela, a Shirley do Campo Grande, o José Roberto Pinto Almeida, o Sidney Alves, né? Hoje é aniversário do Sidney Alves Ferreira aí. Puxa, um abraço, que Deus te feliz aniversário, meu amigo. Da Associação do Jardim Flórida. Isso. Muito bem. O Márcio e o Marcelo, eu fiz questão de anotar, porque em todos esses podcasts, a gente no dia a dia, o pessoal falando, agradeço vocês que estão aqui no podcast News 23, por dentro do assunto. Né? O Martins, o Davi Ellen, e a Undina e o Luciano Almeida, Ricardo. Para quem mais abraço? Um abraço para minha mãe e para meu irmão que se recupera aí. Bom, então depois de tudo isso,
Vamos para um pequeno intervalo? Vamos pôr um perfuminho aqui do podcast e a gente volta já. Tá, joia. Um abraço. Bateria não para. Não, mas é ansiedade, é o tique. Eu vi. É o tique, é normal. Eu vim aqui pra ficar de normal. telespectador, igual eu tô falando aqui. Não, mas... Pô, e tá tudo bem? Já estamos de volta. Sejam bem-vindos aí no Podcast News. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Lírio Ferreira, nosso amigo Roberto Juvelli, porque também a gente está aqui para informar, que a cidade trabalha, se informa e essa associação tão importante. Olha, muito obrigado de vocês terem disponibilizado na agência de vocês, na agenda, né, Ricardo? Sim. Atendido aí o nosso querido podcast. Eu quero mandar um abraço também para os nobres colegas Giovanni, né? E Giovanni, o Ricardo me ajuda aqui ó, ao vivo aqui, qual é o nome desse seu? Giovanni? Giovanni Chamarella. Um Opa, grande abraço aí. o Giovanni Chamarella. Associado nosso, engenheiro. Eletricista. Tá em dia? Tá, já opa, tá associado. Já tá concorrendo um café da manhã aqui do Ibis Hotel. Pronto, Olha aí. Podcast News. Verdade. Ricardo Zelão. Vamos lá. Durante o intervalo, o Lírio falou algo que é crucial, né, para que temos aí uma visão um pouco mais pragmática de que forma que é tratado aí os resíduos aí coletados das residências. E o Lírio falou que o nosso aterro sanitário recebeu Ele é um dos melhores, com as melhores Um notas elogio. aí no estado de São Paulo, por se tratar de uma eficiência, que inclusive até tem uns 2 meses gerou visita pelas cadeiras, aí a associação foi convidada a visitar. Então também tem esse reconhecimento do tratamento, né, Isso. gerado da matéria, que hoje o Jacareí tem que também ter esse ponto positivo. Né? E é uma elogio. situação que já perdura mais de uma década. Isso O que é nosso legal. aterro tendo- A cidade de Jacareí, que tem gente boa, gente bacana. A gente tem os elogios também, né, Ricardo? Os bacana elogios. a gente expor isso Tem, daí. tem as observações, né, que compete à população ir buscar e as autoridades tomarem as devidas providências. Mas também os elogios de coisas boas que tem, que a gestão faz, que todo mundo faz, é importante ressaltar. Parabéns aí por essa informação. Fala, Ricardo. Não, o Cláudio acabou aqui. Aqui ao vivo é tudo Tudo dinâmico, ao vivo. né? Dinâmico demais. O Cláudio aqui do SP, deve ser Parque Santo Antônio, PSA, Parque Santo Antônio aqui, acaba falando, bacana receber o elogio, meritocracia da empresa, porém, e a recolha do lixo que, por falta de pagamento, né? Então, assim, é uma Mandaram um pergunta... ratinho tomando banho aqui, que não dá pra pôr no ar. Sabe aqueles ratinhos tomando banho? Mas assim, eu acho que Mandaram pra mim, fico cara. grato, viu, Cláudio, pela pergunta. Mas assim, é uma pergunta que eu acho que nesse exato momento fica difícil a gente... É o cálculo que seja pontual, né? É. Então é uma coisa pontual. Mas eu vindo pra cá agora já vi um caminhão coletando lixo aí, fala pra ele Tá, ficar tá. despreocupado que Viu? já Ó, retornou. Aqui ao vivo fica Ó, mais já- fácil, a viu? notícia já chegou já. Por que demorou tanto? Né? Não, eles têm que ser vistos, né? É que assim, Senão não recebe. a população que, né, os nossos telespectadores que nos assistem, tanto ao vivo ou até mesmo por gravação, acaba de uma certa forma encaminhando para nós alguns assuntos e por serem, né, assuntos relevantes, até mesmo por conta do município, fica vago a gente não, né, tem é uma como- falta de respeito a gente Temos que até não colocar. expor, né? Inclusive na nossa propaganda que foi divulgado muito ontem, eu tenho uma pergunta, até fiz uma colinha aqui. Já vou aqui, vou deixar para os dois, pros dois. É mais responderem, do tá bom? certo aí. Olha, da Cleide Aparecida, obrigado, viu, Cleide, pelo carinho, pela credibilidade. É o seguinte, vocês sabem que tem a ótica, né, segundo o jurídico da engenharia, com relação à nossa querida e terceira ponte, que é polêmica, o viaduto, a alça de acesso. Principalmente sabendo que o projeto inicial não foi incluso na rotatórias, né? E não o que está nesse atual. Então esse é um assunto que perdura aí também, é importante a gente comentar. Então está aqui, ó, Cleide Aparecida. Essa questão do fadado viaduto, Sim. a ponte está lá corretamente. Era para ser feito
Realmente o projeto original, eu acredito que até a Betuminel, lá onde a avenida lá, Mário Covas, sai em frente, ele já tinha recuado 100 metros a construção para fazer a rotatória. Aí quiseram fazer um viaduto e ele desembocando na Castelo Branco direto. Do bairro, né? Sentido centro, né? Sentido centro. A obra seria uma bela obra de arte se fosse executada de acordo com as normas pertinentes. O que foi executado lá, infelizmente, está dando só para a alça, a curvatura está dando realmente só para um carro passar. Carro de caminhão, de porta e tal, não está conseguindo passar, né? Então, Tem muito. ônibus, aí fica difícil essa situação que está sendo constrangedora para o município em geral. Sim. E para a administração pública, né? Que são eles o pai da criança aí. Querendo ou não, cai um pouco, né, essa responsabilidade dentro do poder público, óbvio, né, principalmente a execução e a parte de fiscalizar também, né, levando aí a N questionamentos, né, além de memes, comentários humorísticos. A verdade, agora sem interrompê-lo, a verdade é uma só. Se esse projeto tivesse sido exposto na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, tenho certeza que isso não teria acontecido? Não teria acontecido, não teria acontecido. Não, ninguém expõe nenhum projeto. Assim, poderia ter chamado a associação para olhar o projeto. Do jeito que vocês são gentis e tem tanta novidade que seria gratuito aí a assessoria. A associação sempre teve de portas abertas. A associação sempre teve de portas abertas. Uma reunião lá, convocamos profissionais para dividir a cidade, faz a maquete. Independente de qual seja a administração, a associação ela vai permanecer. Então, sempre teve, inclusive nós temos cadeiras, estamos participando de tudo. O que pertinente à associação, ela vai ter um representante, sempre. Bom, e também retomando aqui a palavra, eu quero aqui a nossa secretária estar em contato com a assessoria do nosso querido prefeito, né, o Isaías, e eu sei que em breve ele estará aqui para bater um papo com a gente, não para a gente ficar, para a gente também elogiar os trabalhos, que Jacareí tem muita coisa boa, né, e o Jacareí tem muita novidade. Eu quero agradecer o pessoal que está ligando também aqui. A gente não pode responder todas as perguntas. E é tudo ao vivo. Então, prefeito Isaías, fica aqui à vontade para vir no podcast, para a gente também falar das coisas boas de Jacareí, já que o podcast é aqui da cidade, eu sei que o senhor tem a agenda muito ocupada, mas no primeiro momento, com certeza, o nosso prefeito vai estar aqui para dar contar as novidades aí da cidade. Não só contar as novidades, mas também aí falar um pouco sobre esse desfecho, né? É verdade. Eu quero até agradecer a assessoria, né? Que é muito gentil, porque às vezes a minha secretária liga mais de uma vez, mas depois eu ligo de novo, então fica muito perturbando o pessoal. Mais uma hora, fala, Ricardo. Vamos lá. Eu sei que, né, o tempo passa, é gostoso a gente falar sobre não só a política, mas o bate-bate saudável, falando de tudo, principalmente sobre essa associação, que é algo muito importante. Eu vejo isso porque, volto a dizer, eu participei bastante, né, principalmente quando eu me formei, eu tinha um vínculo ali com vocês. E assim, eu lembro que tinha muita programação, era muito agitado, porque nós não tínhamos ainda, tínhamos passado do período... Não, era antes, me formei em 2013. Né, e tinha uma programação para se seguir. E outubro vem chegando. Tem alguma programação, uma coisa meio saindo do forno para as festas natalinas, né? Da minha gestão, nós tivemos nessa gestão, nós tivemos esse grande entreveiro que foi a pandemia. Então, a associação ela sempre teve os jantares, né? E aí nós substituímos pelo almoço. E quanto a palestras, nós temos 2 palestras que estão sendo programadas agora, que deveriam acontecer em setembro, mas por questão de agenda de palestrante e também sempre convidando os profissionais a estarem lá participando. Pode falar a data aí, tudo. Que nós estamos dependendo do palestrante com a relação à janela dele. Porque uma dificuldade que aí nós sempre encontramos é conseguir casar a agenda da associação com a agenda do profissional. Esse é o grande problema. E nós temos um número mínimo de pessoas que tem que participar. Por quê? Porque também nós repassamos esse, né? Então, com agora o online, então sempre tem uma palestra assim. Mas para setembro ainda não foi definido, passou a agenda de setembro para outubro, né? Então ainda não foi definido. São 2, a gente sempre faz uma enquete na diretoria e aí define.
Muito bem. E olha, não esqueça de deixar uma mesa pro Podcast News pra gente representar a imprensa lá. Sim. Eu não vou pra comer não, mas o Ricardo Zelão, não sei. Vai, Ricardo? Vamos levar o Capelli? Não, vamos sim. Então, Igual o Fernando então, lá, o estão Fernando- convidados. Podemos estão ir? convidados. Porque você falou Serão tanto, nós relembrados. vamos com as nossas câmeras lá, hein? Serão Olha, convidados. eu quero agradecer aqui a presença de vocês, simpatia. Gostei muito de conversar com o Roberto Juvelli, engenheiro civil. Lírio Ferreira, já conhecia, né? Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Jacareí. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Podcast News. Muito obrigado pelo carinho. Eu Fiquem à também vontade. agradeço aí vocês terem disposto de um tempo para poder bater esse papo gostoso aqui conosco. Sintam-se à vontade para retornar aí o momento que achar conveniente, né? Antes, posso falar um negócio? Se vocês quiserem, eu posso indicar um cantor sertanejo. Ah, E aí? Você acha que o pessoal vai gostar ou não? Ah, claro que Sim, vai. os engenheiros podem pegar mal comigo lá, mas Mas arquiteto, não sei. mas é Não, iniciante pode. ou não? Já é top. Vou Já. pegar um top. Não, né? Sim, pode aí, ó, indicar, viu? sim, O pode. Ricardo vai Viu? patrocinar. Quando eu estava lá com o Amaury Júnior, era uma pegada. Eu sei que eu tô meio velho, mas o peito cabeludo aqui ainda tem um pelinho ainda. Dá pra... Deixa comigo. pode ficar à Que isso, rapaz, vontade. fala com o Capelli, nosso diretor. Não, A gente tem pode. verba, hein? Não, é Ih, verdade. pode. Obrigado pela Um presença. abraço, viu? Nossa, Muito obrigado. Eu só Agradecemos a oportunidade. antes de encerrar, Sim. como você mandou uns abraços, precisa mandar um abraço aí a todos os funcionários da associação, que sem eles também a associação... Nada aconteceria. É, porque ela meio que tem uma engrenagem funcionando. Então, ao Luiz, a Camille, que estão sempre nessa frente, né? A diretoria que também apoia aí no que a gente está sempre propondo, né? E em especial a quem teve que abrir mão para eu estar nessa situação, que é a Roberta Fagali, minha esposa, e a Rafaela, minha filha. Essas duas tiveram que abrir mão de ter um pouco, nem hoje mesmo. Eu estou aqui, poderia estar com elas. Tá Então, esse é o meu... E o Ricardo Perali, que ficou de vir, ele tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte: nós engenheiros somos o office boy de luxo do município, porque todo projeto quem protocola é o engenheiro ou arquiteto. Então ele sempre fala isso, você tem um office boy de luxo. Muito bem. Olha, muito obrigado, agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo programa, nosso Podcast News ao vivo aqui do 23º andar, dessa visão linda dessa cidade maravilhosa, Jacareí para o mundo. Até mais. Tchau, tchau.